Olá, tudo bem? Se você ficar por dentro da clínica, um dos equipamentos que a gente tem, um dos recursos que a gente tem na Activera, ela é a terapia de ondas de choque. Eu vou explicar para você o que é, como funciona, as indicações e os cuidados clínicos. Então, fica aqui nesse vídeo para você entender o que é a terapia de ondas de choque, saber como ela atua nos tecidos, conhecer as principais indicações, diferenciar quando vale a pena, porque ela não é uma terapia que serve para tudo, nem para todos. Compreender as contraindicações, entender a importância da associação no processo de reabilitação. Porque a terapia de ondas de choque, quando ela é indicada, ela é uma ferramenta dentro de todo o contexto terapêutico, né? Então, o que é a terapia de ondas de choque? É um recurso terapêutico que não é invasivo, que utiliza ondas acústicas de alta energia. O equipamento que a gente tem é um equipamento pneumático, então, através dessas ondas de pressão, essas ondas acústicas, essas ondas se dissipam e vão, dependendo da ponteira que a gente utiliza, vão mais superficial ou mais profundo. Para você entender assim, como atua, sabe essas caixas de som grandes? Se você ficar do lado dessa caixa de som, você sente a vibração. Então, são ondas acústicas que geram ação mecânica. Um outro exemplo, recentemente aqui em São Paulo, infelizmente houve uma tragédia da explosão de um depósito. A quilômetros do local da explosão, as vidraças, os vidros, né, dos apartamentos estilhaçaram. Isso tudo também é a onda sonora da explosão que provocou uma ação mecânica tão importante ao ponto de quebrar esses vidros, né, essas vidraças. Então é mais ou menos no menor grau, mas esse é o conceito da atuação da terapia de ondas de choque. Ela inicialmente, então, assim, para contextualizar, inicialmente ela foi desenvolvida para quebrar pedra no rim, cálculo renal. Através, você se mergulhava, né, submerge o corpo numa superfície aquática, um tanque de água, e com a aplicação das ondas de choque, essas ondas se transmitem através do ambiente líquido e faz a quebra mesmo, a quebra da pedra no rim. E aí se descobriu que isso pode ser utilizado também para outros cenários clínicos, né? Então hoje é muito utilizado para tratamento musculoesquelético e por conta de todos os efeitos biológicos que ocorrem pela utilização da terapia de ondas de choque, é utilizado também na área estética, muito para tratamento de celulite, para flacidez, né? Ela é mais recomendada, é muito mais utilizada para casos crônicos, ou aqueles casos refratários que fala, né? Casos em que já se tentaram outras terapias, mas que não se obteve resultado, ou que se atingiu até um ponto de melhora, mas que não houve progressão. Então, essas são as principais indicações da terapia de ondas de choque. Ela pode e deve ser usada como parte do plano de reabilitação. Ela não deve ser feito, não é uma ferramenta para tudo. Opa! E para
ficar claro, assim, a gente sempre explica para os nossos pacientes, assim, que a onda de choque, embora seja esse nome, né, é um choque mecânico, através das ondas sonoras, não é um choque elétrico, não é aquele choquinho que às vezes que é muito comum dentro das clínicas de fisioterapia. Então, ele não transmite corrente elétrica. É uma energia mecânica. Então, lembra-se, são aquelas ondas acústicas que se transformam, que têm um efeito mecânico. Então, você não vai sentir o choquinho, são umas batidinhas. É isso que a gente costuma explicar. E é importante explicar para os pacientes para alinhar, né, as expectativas, porque às vezes a pessoa fica esperando um choquinho gostosinho e às vezes é um procedimento, não é o procedimento mais confortável. E como que a terapia age no nosso organismo? Então a gente gera um estímulo mecânico controlado no tecido corporal. Então, uma das coisas que acontece é a modulação da dor. Por estimular esses tecidos, a gente gera uma dessensibilização e melhora a percepção da dor. Através desse estímulo mecânico, feito pelas ondas de choque, a gente promove um estímulo ao reparo tecidual. Então, se tem alguma lesão, se tem alguma inflamação, isso daí vai estimular o reparo desse tecido. Tem a melhora da resposta biológica local, ou seja, com tudo isso, o que ele faz, assim, ele aumenta a vascularização no local. Então, quando eu tenho mais sangue, eu tenho mais nutrientes para fazer essa reparação. Quando eu tenho mais sangue, eu tenho mais oxigênio também para fazer a reparação tecidual. Existe a estimulação, através desses estímulos biológicos, a estimulação da produção de colágeno. Então, por isso que também é utilizado na estética, mas principalmente na reorganização das fibras de ligamento, tendões, enfim. Tem essa atuação na estética para flacidez, para melhora da flacidez, que estimula a produção de colágeno, melhora a vascularização. Então, assim, para tratamento de fibroedema gelóide, a famosa conhecida como celulite, né? A gente melhora a textura da pele, e aí isso diminui a percepção da celulite, melhora a oxigenação, melhora a vascularização. Então, isso tudo, a terapia de ondas de choque, ela age no nível celular. Então, tem esses efeitos biológicos, não é uma ação... tem essa ação celular. Então, com isso, ela favorece a reorganização dos tecidos. Então, quando ela é indicada? Em dor musculoesquelética persistente, então aquela dor que sempre vai, não melhora, acaba virando crônica. Geralmente tendinopatias e tendinopatias crônicas. Em casos que a gente busca complementar o tratamento fisioterapêutico, mas lembra, sempre é necessário a gente avaliar, ter uma avaliação individualizada e uma indicação individualizada também para cada pessoa. E onde a terapia costuma fazer mais sentido? Isso onde tem um suporte maior das evidências, né? Um suporte maior das pesquisas, que tem comprovadamente assim, um efeito melhor. Para os casos de fascite plantar ou dor na planta do pé persistente, tendinopatia calcânea, aquela tendinopatia, dor no tendão de Aquiles,
Epicondilalgia lateral, também popularmente conhecida como cotovelo de tenista. Tendinopatia calcária do ombro, quando tem uma calcificação aqui no tendão. E algumas outras tendinopatias crônicas. A gente vai falar rapidamente aqui para cada caso. A fasciite plantar, ela tem umas coisas muito características com relação à idade, geralmente acomete adulto mais em idade um pouquinho mais avançada, então a partir de 40 anos para mais, geralmente sedentários ou pessoas que tiveram um aumento de peso, corpóreo, ou alguém que começou a fazer, por exemplo, uma corrida e nunca fez nada, nunca teve nenhum preparo físico, aumentou a demanda do treino sem ter uma capacidade adequada musculoesquelética. Não tem o corpo preparado para suportar a demanda aumentada de um treino de corrida. E a principal queixa, a principal característica é aquela dor nas primeiras pisadas logo de manhã, parece uma facada, uma fincada na sola do pé, no calcanhar, que melhora com o tempo, vai movimentando, vai caminhando, vai melhorando. Se a pessoa fica sentada e fica parada, vai dar as primeiras pisadas, isso daí é incômodo. Geralmente as pessoas não procuram tratamento, acham que vai melhorar e às vezes ela melhora sozinha, mas na maioria dos casos não. E aí acaba ficando crônico, e quando fica crônico, a terapia de ondas de choque é uma terapia que apresenta um resultado bastante satisfatório. Sempre deve ser ela, sozinha também não resolve 100%, ela sempre deve ser associada a uma boa hidratação, porque grande parte da fáscia plantar, que é essa superfície que recobre a sola do pé, ela é composta de ácido hialurônico, e o ácido hialurônico é 70% de água. Então, assim, se a gente não tem uma boa hidratação, isso compromete também a saúde da face plantar, ela vai ficando rígida. Associar alongamentos, né? Alongar a face plantar, alongar a panturrilha, e também a fortalecer. Não basta só alongar, você ter boa mobilidade do tornozelo, boa mobilidade das articulações do pé, se não tiver músculo forte para sustentar essa sobrecarga aí que o pé está sofrendo. Então, no caso da fasciite plantar, ter um controle do peso corporal é importante também. Na tendinopatia calcânea, que é aquela tendinopatia do tendão de Aquiles, a indicação ela é muito mais para casos crônicos, né? É um recurso complementar, esse tipo de tendinopatia, assim, às vezes é bem comum em jogadores de tênis, quem joga futebol, que precisa ter um movimento, às vezes, de aceleração e desaceleração, e não tem, novamente, assim, não tem uma estrutura preparada para essa demanda. Precisa ter um corpo forte, precisa ter um corpo resistente, precisa ter um corpo ágil. E quando a gente trata tendão ele precisa, para a gente trabalhar a força de tendão, ele precisa de carga. Se você não tem uma carga adequada para esse tendão, então tipo de exercício, tipo de fortalecimento para o tendão, ele é diferente. Se você não fez isso, a tendência é de lá também, acima dos 40 anos, poder desenvolver uma tendinopatia calcânea. E aí, um dos recursos que tem suporte das pesquisas de evidências é a terapia de ondas de choque.
Epicondilalgia lateral, o famoso cotovelo de tenista. Também, assim, geralmente é uma tendinopatia do tendão dos extensores, né? A gente vê com muita frequência quem treina musculação, às vezes vai segurar, né? Para segurar o peso, quem treina high rocks, crossfit, para segurar a barra, beach tênis, tenista mesmo, né? Então, essa dor aqui, nesse pontinho do osso aqui na lateral do cotovelo. Geralmente também, em casos mais crônicos, né, é que a terapia de ondas de choque acaba tendo um resultado melhor. E sempre lembrar de a gente associar com exercícios, deixar essa estrutura, o membro superior todo, o corpo todo preparado para atender a essa demanda. Por isso que a avaliação clínica ela é essencial. Assim, a gente saber, cada pessoa é diferente e saber se tem indicação ou não, se essa pessoa suporta a terapia ou não, se é isso. A avaliação, a individualidade biológica, a avaliação individual de cada pessoa, ela é determinante para a gente saber se essa terapia é indicada ou não. A tendinopatia calcárea do ombro, tem gente que não quer, existe uma cirurgia, né, que é feita para esse tipo de tendinopatia, mas um dos recursos para quem quer evitar esse tipo de cirurgia, a terapia de ondas de choque, ela é um recurso indicado para isso. É a indicação mais consistente em terapia em tendinopatia calcária. Bem específico para tendinopatia calcária. É diferente, por exemplo, para qualquer outra lesão do ombro. Por exemplo, tendinite de manguito, tendinopatia de manguito rotador, às vezes não tem tanta indicação, mas tendinopatia calcária, ela tem muita indicação. E lembrando que assim, não é tudo para todos. Não é um tratamento universal. Se eu puder falar assim, um tratamento universal para tudo, é o fortalecimento é o exercício físico bem indicado. Você ter boa mobilidade, boa flexibilidade, boa força muscular, resistência, potência, enfim, todas as valências físicas. Ter uma boa nutrição, né? Porque tudo que a gente vai é o que dá suporte, tudo que a gente se alimenta é o que dá suporte para as nossas estruturas, é uma boa hidratação também, também uma boa noite de sono. A gente sabe que durante o sono, principalmente no sono profundo, é que a gente consegue fazer a recuperação desses tecidos, né? Então, assim, não é uma das ferramentas, é um recurso, mas ele não é universal. Então, não é tudo nem para todos. Não é para tudo que ela responde bem e também não é imediato, né? Assim, geralmente você começa a ter uma boa resposta de 3 a 5 sessões. Não se limita a isso. Às vezes pode ser necessário mais sessões. E o resultado varia, né? Conforme o tamanho da lesão, o tecido da lesão, como que está a qualidade desse tecido, o quadro clínico do paciente. Não é sempre que a gente tem uma boa resposta, né? Nenhum recurso milagroso. E o que o paciente pode sentir? Então, assim, lembra que ele é uma onda sonora que provoca um efeito mecânico. Então, assim, ele dá umas batidinhas. Se é em ponta óssea, como é aqui na tendinopatia calcária, ela pode ser dolorosa. Aqui, assim, perto de osso, também pode ser doloroso. Então, tem que ver, assim, a gente tem que saber ajustar
de acordo também com a tolerância do paciente. Por mais que as evidências indiquem lá um montante de pressão e tudo, mas isso não dá para ser... a gente tem que modular a dor também para não ativar outras áreas protetivas do cérebro. Então não é a terapia, é uma terapia um pouco desconfortável, pode provocar uma sensibilidade alterada no local, ficar um pouquinho dolorido, isso é comum. A resposta geralmente não é imediata, ela vai ter uma melhora ali depois de umas 48 horas. E a melhora ela é gradual e vai ocorrendo ao longo das semanas. Então, melhora um pouquinho, vai, melhora um pouquinho, vai, e vai melhorando gradativamente. Então, é importante que a gente saiba disso para a gente alinhar as expectativas do paciente, ter clareza também, para ele não achar que não é nada milagroso e que isso vá melhorar, assim, 100% em uma sessão de uma só vez. Não é assim que funciona, o tecido biológico não responde dessa forma, então é importante a gente esclarecer isso para o paciente. Os cuidados que a gente tem que ter e as contraindicações são meio óbvias, né, mas é importante a gente passar, assim, não fazer no local, se tiver alguma infecção no local, não estimular a proliferação disso, né, até porque é muito anti-higiênico também. Se houver suspeita de câncer, né, de um tumor maligno, isso é contraindicado. Se for em alguma área muito sensível, se for uma pessoa com hiperalgesia, né, muito dolorosa, às vezes halodínia, né, não é a terapia mais indicada, assim, tem gente que só de passar a mão, só de encostar o sutiã na pele, por exemplo, acaba sentindo muita dor, então não é a terapia mais indicada para esse tipo de paciente. Paciente com fibromialgia, né, não é a terapia mais indicada para esse tipo de paciente. Distúrbios de coagulação, em alguns casos, né, por isso que a gente sempre reforça, é necessário a gente ter uma avaliação, sempre ter uma avaliação inicial. Sem essa avaliação, não tem, se a gente não sabe o que você tem, não tem como estabelecer um plano de tratamento, né? Como é da nossa expertise, a terapia de ondas de choque, ela sempre deve ser associada. Ela não é uma terapia única, né? Você não vai só para fazer a terapia de ondas de choque. Se for isso, é muito limitado. O melhor resultado, ele costuma acontecer com uma abordagem combinada, que é a forma como a gente faz aqui na Activera, né? Então, assim, com exercícios terapêuticos de alongamento, de mobilidade, de fortalecimento, de propriocepção, educação do paciente, a gente educar esse paciente, modificar hábitos, enfim, proteger, blindar, né, o corpo com ele estando mais forte, mais resistente, mais alongado, mais imóvel. Portanto, a terapia de ondas de choque, ela sempre é um recurso complementar. O recurso principal nosso é o movimento mesmo. Então, que eu gostaria que ficasse aqui, assim, como um resumão de tudo que a gente falou, que a gente falou, a terapia de ondas de choque é uma ferramenta. Ela não é milagrosa, não é o tratamento todo. É uma ferramenta dentro dentro dos nossos recursos terapêuticos. A indicação correta, ela faz toda a diferença, né? A gente saber ter uma avaliação e identificar se isso é indicado ou não para esse tipo de paciente, para essa condição clínica, ela faz toda a diferença no sucesso.
Não é para tudo, né? A gente já falou, nem todo quadro doloroso é indicado. O melhor resultado costuma vir com um plano de tratamento completo, então, assim, é um dos recursos, de novo, é um dos recursos dentro desse plano de tratamento. E o paciente, ele precisa entender isso, né? Porque ele entendendo isso, isso faz parte da nossa habilidade de explicar para o paciente que isso daí é uma parte, não é o todo, né? Então, concluindo, é um recurso extremamente excelente para essas condições específicas. É um recurso muito bom, principalmente para aqueles casos crônicos ou refratários, né? Aqueles casos que você não consegue ter uma melhora, fica estacionado lá. Deve ser integrado a todo o tratamento fisioterapêutico. E o mais importante é você ter um profissional, você ser um profissional que sabe o que aplicar, quando aplicar e para quem aplicar. Agora vamos na prática ver como tudo isso funciona? Bom, esse aqui é o equipamento, né, de ondas de choque. A gente seleciona aqui, chega mais perto aqui, pode chegar a mostrar mostra a tela aqui. Aí aqui a gente tem, ó, várias patologias. Então, por exemplo, se eu selecionar, se for alguém com fascite plantar, ele já dá aqui os dados, 2.400 impactos, a frequência e a pressão. Mas tem várias patologias aqui. Aí tem até também para celulite, vou carregar aqui, tendinite do manguito rotador. Aí aqui, ó, a gente seleciona se não for tão profundo, a gente utiliza uma ponteira mais radial, ou se for alguma estrutura mais profunda, a gente pode substituir por essa ponteira mais focal. Nos casos de estética, como é um trabalho mais superficial, a gente usa essa ponteira aqui, que ela é mais convexa.